Sextou! Vamos lá para mais um dia de propósito. Estou muito feliz porque desde fevereiro nós estamos fazendo juntos a leitura da Bíblia desde Gênesis 1 e já estamos no 22. Palmas para a gente, graças a Deus, estou muito feliz. Independente do horário que eu divulgo, aliás, que eu faço, né, a leitura, eu já publico para vocês e muitas vezes eu vejo só quando eu chego, porque eu tô saindo e quando eu chego eu vejo o que eu publiquei. Estou muito feliz por estarmos aqui firmes lendo a palavra do Senhor. Espero que você aí do outro lado já esteja bem adiantado, porque esse é o propósito. Meu propósito com Deus, de ler a Bíblia todas as sextas-feiras, em ordem 1, 2, 3, como a gente sempre faz. Estamos no capítulo 22, mas você que pode ler mais tempo, você pode já estar bem mais à frente. Porque Gênesis para mim, é um dos livros mais cheios de tesouros, vamos dizer assim. É um dos, porque a Bíblia tem vários. Vamos lá ler o 22, tá? E aqui você vai ver muitas coisas. Compara o que eu vou ler agora, porque eu já li antes de fazer o vídeo, com a tua vida, e eu comparei com a minha. Vê se de repente Deus te pediu alguma coisa e você não deu, teu coração tá naquilo, né? Então, até para eu pensar também sobre isso. Aonde está o nosso coração? E Deus nos prova, mesmo tendo promessa, Deus nos prova. Vamos lá. Aos que estão chegando agora, a leitura da Bíblia é para todo mundo, tá? Independente de religião, independente da sua crença, se você crê em Deus ou não. Porque eu acho que a leitura bíblica, ela vai muito além de religião. Ela atravessa milênios. Então, para aqueles que estudam, para aqueles leitores de livros, você pode ler com base na Bíblia, ok? Perdão que eu recebi a notificação ali, eu me perdi o que estava falando. Mas se você perceber, todos os outros livros, com todo respeito a todos os filósofos, muitos filósofos, mas a Bíblia é o básico, é arroz com feijão do brasileiro, entendeu? E depois você pode ler, ou naquilo, de acordo com a tua mente, você pode ler a Torá, que é dos judeus, que um dia eu vou ler e quero um dia aprender hebraico, mas pode ler em português, que a Torá é o Antigo Testamento. Nossa Bíblia evangélica e católica tem o Novo Testamento, que é a vinda de Jesus Cristo. Então, muitas coisas aqui, morte de animais, essas coisas, deixam de existir no Novo Testamento, tá? Então, é muito importante você ler Gênesis, de 1, e ler aqueles 5 primeiros livros, e também ler os 5 primeiros livros do Novo Testamento. Muita coisa muda, mas aqui na antiguidade tem muito tesouro para você refletir e comparar até mesmo com outros livros. Comparar assim, de ratificar, de confirmar experiências, né? Porque quem viveu isso aqui, a gente vive no presente, a gente vive o agora, 2026. Mas a vida dessas pessoas, mesmo elas morando em outros lugares diferentes do Brasil, não é muito diferente de mim e de você. Por quê? Porque nós somos, carne. Nós temos prazo de validade. Nós estamos vivendo na geração do século 21. Então, provavelmente daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui. Eu tenho isso muito, muito fixo na minha cabeça. Isso aqui, a gente não pode se apegar à matéria, mas a gente pode o quê? Aprender com experiências de pessoas mais velhas e sábias, que muitas estão aqui, principalmente para mim, pela minha fé, o Espírito Santo de Jesus Cristo, mas independente da fé, a história.
beleza? 5 minutos aí de introdução. Tem novas pessoas aí chegando nas minhas redes sociais. Então, a minha fé é essa, mas isso não invalida a sua fé, tá? E se você for ateu, se você for de qualquer outra religião, eu estou super acostumada. Então, fique à vontade e vem comigo. Gênesis 22, tá? Quem tá no YouTube, tem uma playlist no YouTube do 1 ao 21 e hoje eu vou incluir o 22, beleza? Gênesis 22, Deus prova Abraão. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nessa época, Deus falava diretamente com Abraão. E uma coisa interessante é que Abraão tinha um filho com Agar, chamado Samuel. Só que o filho da promessa de Deus para Abraão era Isaque, porque na época, como eles eram ansiosos como nós, e Abraão já era velho e Sara também, a Sara fez com que Agar tivesse, enfim, um filho. Você vai ler lá, vai ver lá o vídeo, vai ver que Abraão teve um filho com Agar, que era serva de Sara, porque Sara não acreditava que ela podia gerar filho com aquela idade. No entanto, Deus não invalidou Ismael, o nome dele, não era Samuel não, Ismael é o nome do filho de Abraão com Agar. Deus não invalidou Ismael, Deus fez promessa com Ismael, mas a promessa que Deus tinha de multiplicar as nações era com Isaque, que foi no tempo da promessa de Deus, que muitas vezes demora um pouquinho. Então Deus nos testa. Então, nesse momento, capítulo 22, versículo 2, Deus está falando: toma seu único filho, Isaque, a quem amas. Não invalida, a gente não estava lá para saber, eu não sou Abraão para saber, mas um pai ama seu filho. Então ele também amava Isaque, ele também amava Ismael, mas ele também amava Isaque. O filho da promessa é o Isaque, e é o filho que ele teve com Sara, a mulher dele, esposa dele. Seguindo, levou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque. Seu filho rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu aquele lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha o ouro aí. Olha a fé que Abraão tinha. Caraca. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado.
Ali Abraão edificou um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se-á até hoje. Daí dizer-se-á até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez um anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras. Eu vou erguer minhas mãos, porque isso aqui é uma promessa maravilhosa. Eu sei que Abraão, né? Mas a gente pode fazer parte. Que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão a seus servos e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Ou seja, depois desse evento, Abraão fixou residência em Berseba. Uma coisa aqui que está vindo no meu coração importante para falar é o seguinte, que Ismael, ele não morava mais com Abraão nessa época, tá? Ele já morava com a mãe em outro lugar que Deus tinha enviado. Se você for ver os vídeos anteriores, você vai saber a história. Mas isso me veio ao meu coração, ao Espírito Santo está falando no meu coração para falar isso, que isso é muito importante. Isaac morava com ele e Sara. Ismael morava com Agar em outro lugar, nesta época, nesse momento aqui do capítulo 22. Descendência de Naor. Muito importante ler os nomes dos descendentes, tá? E entender quem é parente de quem. Beleza? Não pule as descendências. Ah, é chato ler as descendências. É dali que você vai saber da onde veio Jesus Cristo, filho de Davi. Porque ele vem, né? Quem for ler vai saber que ele vem da genealogia de Davi. Davi vem da genealogia de Judá, que daqui a pouco vai aparecer aqui em Gênesis. Então, leia todos os nomes dos descendentes ali. Porque aqui vai ter vínculo, vai encaixar as peças, né, daqui a pouco. Descendência de Naor. Daqui a pouco eu vou lembrar quem foi Naor, tá? Vou lembrar agora, peraí. Achei! Capítulo 11 de Gênesis, versículo 26. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. Naor foi irmão de Abraão, beleza? Voltamos aqui no 22, descendência de Naor. Quem foi Naor? Irmão de Abraão. Por isso que eu falei, leia as descendências. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos. Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Ou seja, Milca era a esposa de Naor, pelo que se entende aqui. Uz, o primogênito, Buz, B-U-Z, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Kesed, Razô, Pildas, Gidilaf e Betuel. Uz, Buz, Quemuel, pai de Arã, Kesed, Razô, Pildas, Gidilaf e Betuel. 8, certinho.
Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Ah, estava aqui. Não tem problema. Sua concubina, cujo nome era Reumá, deu luz também a... Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Aqui finaliza o capítulo 22. Spoiler. Spoiler da Bíblia. Presta atenção que Milca e Naor geraram a Betuel, e Betuel gerou a Rebeca. Esse é um spoiler para os próximos capítulos. Pessoal, não vou editar o vídeo, tá? Por quê? Por que eu não vou editar o vídeo? Porque sai como tem que sair. Tem dias que sai perfeitamente como, né? Tem dias que vai sair assim. O importante é ser feito. O importante é você estar empenhado e eu também. É isso que é mais importante. Não é ser perfeito. Olha, aquele vídeo de tal dia foi excelente, esse nem foi nem tanto. Não tem problema. Somos humanos e nós não somos perfeitos ou estamos sempre uau, todos os dias. Mas o importante é que estamos aqui. A consistência é mais importante e isso tem me deixado muito feliz. Um beijo, boa sexta-feira, até a próxima!